no capítulo 17, versículo de número 21. Atos 17, 21. Diz assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Atos 17, versículo 21. Vamos orar mais uma vez. Senhor, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade que temos de nos reunirmos na Tua casa para orar, louvar e aprendermos mais de Ti por intermédio da Tua palavra. Ajuda-nos, ensina-nos, ilumina nossa mente, nos dá-nos compreensão da verdade. Suplicamos o Teu auxílio, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 17 de Atos, dos versículos 16 até o versículo de número 34, nós temos aí a descrição da visita de Paulo à cidade de Atenas, em sua segunda viagem missionária. Então, Paulo visita a cidade de Atenas, mas o que eu gostaria de destacar na leitura é exatamente o versículo de número 21, aonde o escritor de Atos, Lucas, ele vai nos trazer uma informação interessante sobre a cidade de Atenas. Ele vai dizer no versículo de número 21, que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então era uma cidade motivada pela novidade. Eles estavam o tempo todo querendo novidades, coisas novas, um discurso novo, uma filosofia nova, um novo orador eloquente. Então eles estavam atrás do novo. E nesse sentido, a cidade de Atenas, ela parece muito com a nossa sociedade, porque nós vivemos numa sociedade que exageradamente valoriza o novo. As pessoas estão o tempo todo atrás de alguma novidade, e tem surgido aí o tempo todo novas igrejas, novas denominações, novas teologias, novas técnicas de crescimento da igreja, novos métodos de conversão, nova unção, novo evangelho. E o que mais chama a atenção é que essas novidades, elas atraem muitas pessoas, e tem muitos que estão movidos pela novidade. Então vivemos em uma sociedade que celebra exageradamente o novo. Claro que tem coisas novas e boas. O que eu estou colocando aqui é que às vezes há uma exagerada ênfase no novo, ao ponto de desprezar o que é antigo, o que é velho, e pensar pensar sempre o antigo como algo obsoleto, que já não tem muito valor. Então essa é a sociedade que nós estamos inseridos, a sociedade que valoriza extremamente a novidade, e que nesse sentido se parece muito com a cidade de Atenas, que era movida pela novidade. E nessa noite eu tenho um grande desafio, porque eu desejo falar para os irmãos a respeito de um tema e de uma mensagem muito antiga. Uma mensagem que está sendo pregada há 506 anos. Que é exatamente a mensagem proclamada pelos reformadores, pelos protestantes, quando no século XVI surgiram. E a pergunta é a seguinte: como a mensagem pregada há 506 anos pode ter alguma relevância para os nossos dias? 506 anos. Que relevância tem essa mensagem? Que relevância tem essa pregação, se nós estamos inseridos numa sociedade que exageradamente privilegia a novidade, o novo? Como a mensagem pregada
há 506 anos atrás, pode ser aplicada para nós, no século 21? Será que ainda há alguma importância na mensagem proclamada pelos reformadores? Então, meus amados irmãos, eu gostaria de, com a graça de Deus, apresentar para os amados irmãos o que os reformadores pregaram. Qual o anúncio apresentado pelos reformadores há 506 anos atrás. E eu gostaria de mostrar que, apesar dessa mensagem ser antiga, ela é relevante. Apesar dessa mensagem ser antiga, ela é importante. Apesar dessa mensagem ser antiga e na perspectiva cronológica ser velha, porque tem 506 anos, ela é absolutamente importante para a vida do crente e da igreja, para a nossa saúde, para a nossa relevância como povo de Deus nesses dias. E a pergunta é: o que proclamaram, o que pregaram os reformadores em 1517, a partir desse momento, como já foi citado aqui, tendo como líder iniciador da reforma protestante, um monge agostiniano chamado Lutero. Depois Deus levantou outros homens, como João Calvino, Zwinglio, Melanchthon, muitos homens usados por Deus. O que estes homens pregaram? Por que é relevante falarmos? Por que é necessário preservarmos? Qual a mensagem dos protestantes, da reforma protestante? Em que sentido ela é importante, aplicável e necessária? Em primeiro lugar, a reforma protestante proclamou a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. O que nós temos em nossas mãos pela providência divina é um livro escrito por homens, mas inspirado por Deus. A mensagem anunciada pelos protestantes, ela é necessária, relevante, importância, porque eles se levantaram no púlpito contra a igreja romana, dizendo: sola escritura, somente a Bíblia é a regra de fé e prática, é a autoridade absoluta para a vida da igreja, é a palavra de Deus, inspirada, infalível, clara e inerrante. Na Idade Média, a igreja romana não negava diretamente a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. O romanismo medieval afirmava assim a autoridade da Bíblia, mas também dizia que a tradição, a fala do Papa e dos concílios estava no mesmo pé de igualdade da autoridade das Escrituras. O romanismo vai dizer: é a Bíblia, sim, mas também a tradição. Os reformadores, no poder do Espírito, se levantarão dizendo: somente a Escritura. Somente a Escritura. Contra essa verdade anunciada pelos protestantes, a partir de 1517, levantou-se o concílio romano, concílio católico romano de Trento, em 1546. 1546, veja o que o concílio católico romano de Trento, em 1546, afirmou: todas as verdades salvadoras e regras de conduta estão contidos nos livros e nas tradições não escritas. Em 1546, opondo-se à mensagem dos reformadores protestantes, a igreja católica, através do concílio de Trento, reafirma essa autoridade dividida. A igreja romana vai dizer a Bíblia mais a tradição. E não pensem, irmãos, que isso ficou só em 1546, no romanismo. O Catecismo da Igreja Romana, publicado em 1992, com a aprovação do Papa João Paulo II, afirma no seu parágrafo 81: a Igreja Romana não extrai sua certeza quanto às verdades reveladas somente das Sagradas Escrituras. Veja o que
o romanismo oficialmente afirma: a Igreja Romana não extrai sua certeza quanto a todas as verdades reveladas somente das Escrituras. Tanto a Escritura como a tradição devem ser aceitas e honradas como iguais, com iguais sentimentos de devoção e reverência. Portanto, contra essa postura de relativizar a autoridade da Bíblia, foi que aqueles homens se levantaram. Por isso que foram chamados de protestantes. Porque o que eles protestavam? Eles protestavam o discurso que relativizava a autoridade do livro sagrado. Esse livro é palavra de Deus, inspirada por Deus, soprada pelo Espírito, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não é a igreja que cria a Bíblia, não é a igreja que determina o cânon. A Bíblia é criada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja apenas reconhece que ali a fala de Deus, a palavra de Deus, a voz do Senhor está sendo proclamada. Por isso que os reformadores se tornaram grandes pregadores. Porque se de fato cremos que este livro é palavra de Deus, inspirada, infalível, clara, inerrante, o povo precisa ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é ouvida quando este livro é lido, é explicado, é aplicado. A voz de Deus está sendo soada, anunciada. E a voz de Deus é poderosa para consolar o seu rebanho, alegrar a sua igreja, fortalecer o seu povo e avivar a sua obra. Eram pregadores porque eram crentes na autoridade da palavra de Deus. Eles se preocuparam não apenas em pregar a Bíblia, mas traduzir a Bíblia. Se tornaram especialistas em tradução no grego, no hebraico. Por quê? Não apenas para exibir erudição, mas para que o povo pudesse ler a Bíblia na língua do povo. Deus precisava ser ouvido e entendido, e Deus é ouvido e compreendido quando a palavra é pregada, e é lida, e é meditada na língua do povo. Lutero começa então a traduzir a Bíblia, do hebraico, do grego para o alemão. E ele queria que as pessoas pudessem ler a Bíblia e compreender. Por quê? Porque o romanismo dizia que a Bíblia só poderia ser acessada pelo clero, pelos eruditos. E qual era a afirmação dos reformadores? A Bíblia é o livro inspirado pelo Espírito. A mensagem é clara, e a ovelha do Senhor ouve a voz do Senhor por intermédio da palavra, iluminados pelo Espírito. A Bíblia não pode estar aprisionada. A Bíblia é a voz de Deus que liberta. E Lutero começou a traduzir a Bíblia. E ele conta, os biógrafos, que Lutero ele traduzia uma porção da Bíblia, e ele lia a tradução, aquela porção traduzida para as pessoas que trabalhavam em sua casa. E ele perguntava às pessoas que trabalhavam na sua casa: você entendeu? Porque ele queria uma tradução que as pessoas comuns pudessem compreender. Se temos uma Bíblia em nossas mãos, irmãos, traduzida no português, isso é uma herança da fé reformada. O romanismo queria o povo na ignorância, na idolatria, distantes da palavra de Deus e distantes de Deus. A Bíblia só tinha no grego, no hebraico e no latim. As missas eram proclamadas no latim, as pessoas não entendiam. Os reformadores começam a traduzir a Bíblia e pregar na língua do povo. O povo não precisa apenas contemplar, porque qual é a filosofia da missa? A filosofia da missa é que o fiel só precisa contemplar o mistério. E o que é o mistério? O mistério é a Eucaristia. Porque na igreja romana, quando o padre manipula os elementos da ceia, na doutrina romana, o pão se torna realmente o corpo de Cristo, e o sangue realmente o sangue. Para a igreja romana é como se toda a missa fosse uma repetição literal do sacrifício de Jesus na cruz, negando a suficiência do sacrifício.
Os reformadores vão dizer: o crente, ele não vem só para contemplar, ele vem para ser edificado pela palavra. Portanto, o culto não pode ser em latim, o culto precisa ser pregado, a palavra de Deus precisa ser ouvida, compreendida, crida e obedecida. Eles eram tradutores, eles eram pregadores, alfabetizadores. A Europa na Idade Média, irmãos, não é a Europa moderna, rica, alfabetizada. A Europa do século XVI era uma Europa mergulhada no analfabetismo. Entenderam aí, né? Era uma Europa analfabeta, em sua grande maioria. Só tinha educação, a nobreza e alguns clérigos. Os reformadores vão dizer: a gente precisa educar o povo. Esse povo precisa aprender a ler. E esse povo precisa aprender a ler para primordialmente ler o livro santo, a Bíblia Sagrada. Meu irmão, sabe por que Deus permitiu na sua caminhada você aprender a ler, ser alfabetizado, educado, para primordialmente você ter acesso ao livro santo, a palavra de Deus? A educação deve redundar em crescimento espiritual e conhecimento de Deus. Deus não lhe deu a oportunidade de aprender a ler e se educar meramente para você conquistar altos cargos ou altas hierarquias intelectuais. Na vida do crente isso acontece, mas primordialmente Deus nos educou, nos ensinou para termos acesso à sua palavra, sermos iluminados, edificados, fortalecidos para a glória de Deus. Por isso que eles se apegam ao texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim: tu, porém, verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu ensino, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A Bíblia é a palavra de Deus. Eles se tornaram pregadores, tradutores, expositores da Bíblia, e entendiam que a Bíblia, a palavra de Deus, é suficiente, porque ela é quem ela é, palavra de Deus, ela é suficiente para edificar minha vida, consolar meu coração e me tornar sábio para a salvação. A suficiência da Bíblia foi proclamada. Não é a Bíblia mais alguma coisa, não é a Bíblia mais a tradição. Nos dias de hoje, irmãos, é importante reafirmarmos essa verdade, porque muitos têm negado essa verdade. Muitos até têm afirmado que a Bíblia é a palavra de Deus, mas têm negado a suficiência dela, colocado a Bíblia mais alguma coisa. A Bíblia rosa ungida, a Bíblia sal grosso, a Bíblia suor de pastor, a Bíblia manto santo, a Bíblia perfume, a Bíblia não sei mais o que, somente as Escrituras, só as Escrituras. Só a Bíblia que alimenta a nossa alma, edifica nosso coração, é instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para edificar, para salvar, para transformar, para promover avivamento. Portanto, se assim cremos, irmãos, a Bíblia precisa ser lida, a Bíblia precisa ser meditada, a Bíblia precisa ser pregada, precisa ser exposta, não porque a gente idolatra a Bíblia, mas porque cremos que a Bíblia é o livro que Deus se utiliza para revelar os seus atributos, o seu plano salvador.
é uma mensagem antiga, mas absolutamente necessária. Em segundo lugar, os reformadores não apenas anunciaram a autoridade deste livro como palavra de Deus, mas os reformadores também pregaram, como foi citado aqui pelo nosso irmão, o pastor de Assis, a justificação somente pela fé. Lutero, irmãos, era um monge, como eu disse, agostiniano, e ele acreditava que seria salvo por seus atos de justiça. Lutero acreditava que se ele realmente se entregasse a jejuns, orações, penitências, ele iria conseguir produzir uma justiça que o tornasse não condenado diante de Deus. Mas quanto mais ele se esforçava, mais ele via a sua incapacidade. Ele se tornou um homem deprimido, angustiado. Apesar da sinceridade dele, ele estava enganado. Até que, por misericórdia e graça, estudando os Salmos, especialmente o livro de Romanos, ele descobriu que a justiça que nos salva não é produzida por nós, é recebida por nós, pela graça de Deus em Cristo Jesus. É uma justiça alheia, não vem de dentro para fora, vem da cruz para mim, vem de Cristo para mim, vem do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele disse: isso foi como o céu na terra. Ele entendeu que não é por méritos, não é por obras, é por graça em Cristo Jesus. Não é o preço que eu pago, é o preço que Ele pagou de maneira definitiva. Ele descobriu, conforme nosso irmão já citou, Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos dar uma olhada, por favor. Que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. No capítulo 4, no versículo de número 5, ele lendo, ouviu a voz do Senhor, que disse: mas ao que não trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Verso 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Salvação não é fruto do meu trabalho, salvação é fruto do trabalho dele. Sua obediência perfeita, sua obra imaculada, seu sangue precioso. A igreja romana estava pregando exatamente salvação pelas obras, por indulgências. Você compra, por relíquias. E eles tinham muitas relíquias espalhadas em toda a Alemanha, em toda a Europa. A igreja romana dizia que se você comprasse um pedacinho da cruz de Cristo, ou do cabelo de Maria, que falsamente eles atribuíam a Maria, ou o casaco de João, ou o cinto de Pedro, eles ofereciam essas bugigangas por toda a Europa, de forma cara, para que as pessoas comprassem essas coisas e obtivessem o favor de Deus, o menor tempo no purgatório. Os reformadores se levantam firmados na Escritura e dizem: somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Eu não preciso de bugigangas, de objetos, eu preciso crer em Jesus. O sangue é suficiente, a obra é perfeita. Quando ele morreu naquela cruz, ele disse: está feito, está consumado. A obra necessária, o trabalho necessário para garantir perdão de pecados, reconciliação com os céus, foi feito pelo Deus homem, o Emanuel, o mediador. E a gente precisa resgatar essa mensagem, irmãos, porque as bugigangas estão voltando. Sal grosso, isso é idade média, rosa ungida, peito ungido, suor de pastor, que absurdo. Eu ficaria rico.
É verdade. O preço foi pago. Tem gente falando aí, tem que pagar o preço para ser salvo. O preço foi pago. Como se salvação fosse autoajuda. Irmão, se alguém estiver sendo afogado num açude, ele não sabe nadar, o que aquela pessoa precisa? De um resgatador. Não é de um manual de autoajuda, nem de um manual 10 passos como aprender a nadar rapidamente. Tem gente que pensa salvação é isso. Olha aqui, 10 passos para você aprender a nadar. A salvação não é isto, irmãos. A salvação declarada no Evangelho é aquele que, sendo Deus, se fazendo homem e mergulhando nesse mar de perdição e nos resgatando com poder e graça. Não mérito. Martinho Lutero disse: olha, a igreja romana já vendeu tanto pedaço de cruz falsamente aqui na Europa, na Alemanha, que se a gente fosse juntar esses pedaços de cruz que a igreja romana já vendeu aqui, daria para construirmos 10 arcas de Noé. Engano, mentira, porque toda vez que se afasta da palavra de Deus é engano, é meninice. Isso está voltando, irmãos, a Idade Média está voltando para a vida de muitas igrejas, meninice, bugigangas, invenções. E tem gente indo atrás, se seduzindo por estes enganos. Somente Cristo, somente a fé, somente o sangue de Jesus. A obra dele é suficiente. Por isso que os reformadores, eles anunciavam a justificação pela fé, a obra suficiente de Cristo, garantidora de salvação. Por isso que eles anunciaram a certeza da salvação através da obra de Cristo. Quem tem Cristo tem vida eterna, vida verdadeira, tem certeza do que recebeu, de quem é, outrora trevas, outrora morte, mas em Cristo salvo, vivificado, liberto, perdoado, pela graça para todos sempre. Amém. Não é Jesus e purgatório. A igreja inventou no século X, a igreja romana inventou no século X a doutrina do purgatório, 1000 anos depois de Jesus fundar a sua igreja, firmado na palavra verdadeira. No século X, a igreja inventa a doutrina do purgatório. O que é a doutrina do purgatório? Que Jesus não garante salvação completa. Jesus só garante a metade do caminho. Você fica entre a terra e o céu. E para sair de lá, como é que você faz? Doações e missas. Missa de 7º dia, missa de 1 mês, missa de 1 ano. Por isso que crente, irmão, não vai para a missa dessas missas. Não vai por quê? Porque a sua presença ali vai legitimar aquela falsa doutrina. O que você tinha que fazer com alguém que você amava, você fez. Eu acredito, orando, visitando, pedindo a misericórdia de Deus. Depois da morte, segue-se o juízo final. Ou está em Cristo e ao fechar os olhos aqui na terra, abre na glória celestial, ou está distante de Cristo e já começa a enfrentar os horrores da perdição. Não há purgatório. Por que a igreja inventou isso? Para prender os fiéis, tanto durante a vida como até a morte. Nem morto você estava livre dessa igreja opressora, porque você tinha que estar garantindo que pessoas aqui pudessem estar rezando por você. Por isso que muitas pessoas, ao morrerem, doavam parte da fortuna à igreja, para que ela construísse uma capela e garantisse as missas no nome dele, e parte para a família. Isso aconteceu muito. Mas o evangelho não oprime, não engana. O evangelho anuncia libertação real em Cristo Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, justificados pois pela fé em Jesus, nós já temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é a nossa justiça, a nossa redenção. Essa é a mensagem proclamada há 506 anos atrás.
Esses homens foram banidos das igrejas, perseguidos, muitos martirizados. Que crime cometeram? O crime de anunciarem a verdade revelada pelo Espírito Santo de Deus e registrada nesse livro. E parece-nos, irmãos, que princípios da Idade Média começam a voltar nesse tempo de crise. A Bíblia sendo negada, o Evangelho sendo escanteado, a salvação suficiente em Cristo Jesus sendo substituída por invenções de homens. Terceira afirmativa, anunciada pelos reformadores. Eles pregaram o sacerdócio universal de todos os crentes. Em Cristo Jesus, nós temos acesso ao trono da graça. Baseados em textos como Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, aonde, igreja? Junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorrer em ocasião oportuna. Através de Jesus, a gente se aproxima do trono. Não há intermediário senão só um, Jesus. Não é João, não é Maria, não é São Pedro, não é São João, não é São Jorge, é somente Cristo. Essa é a mensagem dos reformadores, pregado há 506 anos atrás, e muito mais atrás, pregado pelos apóstolos, pregado pelos pais da igreja, pregado pelos reformadores. A igreja mergulhou, a igreja romana na Idade Média, mergulhou no oceano de superstições, de heresias. Ela se afastou da verdade do Evangelho, e toda instituição que se diz igreja, quando se afasta do Evangelho, ela só tem placa de igreja, mas deixou de ser igreja. Porque a igreja do Senhor está afirmada sobre a herança recebida pelos apóstolos. O sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos nós somos sacerdotes por intermédio de Cristo. Temos acesso à presença do Senhor. Claro que há funções diferentes no corpo de Cristo. Há dons, há ofícios. Eles devem ser respeitados. Mas, através de Cristo, desfrutamos de comunhão com Deus, sem hierarquias. A igreja, irmãos, a igreja romana, ela criou uma terrível hierarquia. Papa, no pico, né, da pirâmide, cardeais, bispos, padres, e no final, os fiéis. A intercessão pelos santos. A graça estava em Maria, e os reformadores vão dizer somente Cristo. A graça está em Cristo, a bênção está em Cristo, a salvação está em Cristo, o intercessor é Cristo. Somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras. Quando Lutero viveu na Alemanha, a Alemanha estava mergulhada num culto, numa renovação de culto a Santa Ana. Por quê? Porque na tradição romana, Ana é a mãe de Maria. E Maria era apresentada de maneira tão exaltada, tão idólatra, que você não podia pedir a Maria. Você tinha que pedir a Ana. Peça a Ana, Ana pede a Maria, Maria pede a Jesus, o Filho, e Jesus pede ao Pai. E os reformadores firmados na palavra vão dizer, somente Cristo. É através de Cristo que a Bíblia me diz que eu tenho acesso, não é a Maria, não é a José, é ao trono.
Sou privilegiado, abençoado, porque eu tenho acesso ao trono. Eu, pecador, que não mereço nada, em Jesus eu tenho tudo: perdão, salvação, acesso à glória de Deus. Eu sou ouvido, socorrido, abençoado, e tudo isso é garantido, não por mim, meus méritos, meu desempenho, minha capacidade. Tudo isso é garantido e experimentado pelos que estão em Cristo Jesus. Em quarto lugar, os reformadores vão anunciar a necessidade de dependermos do Espírito Santo. João Calvino, irmãos, às vezes as pessoas falam muito mal de João Calvino, e às vezes falam mal porque não conhece a obra. É tipo aquela pessoa que você nunca falou com ela, nunca conheceu, e diz: eu não fui com a cara. Não acontece isso? João Calvino muitas vezes sofre isso. Porque se nós lermos a Instituta, João Calvino vai ser considerado o teólogo do Espírito Santo. As Institutas de João Calvino têm um capítulo inteiro dedicado à doutrina da oração. João Calvino compreende que se o Espírito Santo não agir, não haverá conversão. A igreja ela precisa de 2 ministros no púlpito. O ministro externo, que é o pastor que prega, está sendo ouvido e sendo visto. Mas a igreja também precisa de um ministro interno. E esse ministro interno é o Espírito Santo, que aplica a palavra, nos conduz à fé, nos leva à compreensão e ao compromisso. Sem o Espírito não há edificação, não há conversão, não há avivamento. E o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa é a palavra. O compromisso do Senhor é com a sua palavra. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Nicodemos era um estudioso da Torá. Jesus olha para Nicodemos, que veio visitá-lo em secreto. Era noite, talvez para descrever o estado da alma dele, que ainda estava na noite da incredulidade. De noite ele chega para falar com Jesus, e Jesus diz: olha, você mesmo sendo o chefe da sinagoga, um estudante da Bíblia, você ainda nem viu o reino. E se você não viu o reino, João 3,3, João 3,5, você nem entrou no reino. Porque para ver o reino, para experimentar o reino, para se tornar cidadão deste reino celestial, é preciso nascer do alto, nascer da água, nascer do Espírito. E quem opera isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. E isso precisa voltar para a nossa vida, essa doutrina, porque muitos estão confiando mais no pregador do que no Espírito, mais na retórica, oratória do que no Espírito, mais no carisma do pregador do que no Espírito, e não entendendo que cada um de nós somos apenas vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos frágeis, incapazes. É o Espírito que capacita, que se instrumentaliza para edificar e salvar vidas a mim e a ti. Precisamos dessa verdade. E se assim cremos, irmãos, intensificaremos a oração, porque isso deve gerar em nós dependência. Você pode até dizer: Senhor, o pregador é bom, mas se o teu Espírito não agir, não haverá frutos. Senhor, a palavra é boa, mas se o teu Espírito não transformar os corações, a palavra, a semente vai minguar. Eram homens de oração, irmãos. Os reformadores, se você ler a biografia de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de John Knox, eram homens extremamente estudiosos do livro. Eles procuraram aprender as línguas originais, para ler no original, em grego, em hebraico. Por que isso? Porque eles queriam entender a palavra. Mas ao mesmo tempo eles eram homens piedosos, homens de oração. Diz a biografia de Lutero que ele passava no mínimo 4 horas orando. E às vezes a gente não entende essa herança reformada.
acha que é uma novidade, que é um modismo. Não é, é a nossa história, é um resgate importante. A igreja estava mergulhada na mariolatria, no medo, no purgatório, nas indulgências, e Deus, por misericórdia, levantou homens comuns. Lutero era um monge no interior da Alemanha, diante da grandeza e do poder da igreja medieval romana, irmãos. Ele era um João Ninguém. Lutero não era um bispo, não era um cardeal, nem tampouco um papa. Ele era um monge coitado que vivia lá, mas Deus usa quem Ele quer. Foi este homem insignificante naquele momento que Deus levantou, capacitou, instrumentalizou, mas ele entendeu que dependia do Espírito. É palavra e Espírito, é palavra e Espírito, Espírito e palavra. Não divorcie o que Deus uniu. Porque às vezes tem uma turma do Espírito que não quer palavra, não quer Bíblia. Mas também tem a turma da Bíblia e do estudo, mas que nega o Espírito. E é preciso casar o que Deus uniu. É palavra e Espírito, é Espírito e palavra. Porque se é Espírito mesmo, a palavra estará presente. E se é palavra fiel à palavra de Deus, o Espírito estará operando. Em quarto lugar, eu já perdi até a conta. Eu acho que é o 5. Vamos lá, é o último. Os reformadores, há 506 anos atrás, colocaram Deus em Cristo no centro da vida e do pensamento da igreja. E eles foi criada a partir dessa ênfase reformada, o slogan Soli Deo Gloria, que significa somente a Deus glória. O culto existe, não é meramente para satisfazer as minhas necessidades subjetivas. O culto existe, a igreja se reúne para dar glória àquele que é digno. E na verdade, irmãos, no culto público só existe um auditório. Nem eu nem você é o auditório deste culto. O auditório deste culto é aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. É Ele que ouve, é Ele que recebe, é Ele que tem que se agradar, porque todos nós, por intermédio de Cristo, estamos diante dEle adorando. Portanto, o culto primordialmente tem que agradar o auditório. E o auditório é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles entenderam que Deus deve ser glorificado em tudo. Como isso é importante nesses dias, irmãos. Isso é tão antigo, mas é tão necessário. Porque temos hoje teologias em púlpitos de igreja e mensagens antropocêntricas, que está só preocupado em massagear o ego de pecadores. E querendo que a igreja cresça com esse discurso antropocêntrico, antibíblico, sem honrar o Deus da palavra e a palavra de Deus. Músicas, pregações. E os reformadores irão afirmar: Soli Deo Glória. Somente a Deus glória. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e somente a Deus glória. Martyn Lloyd-Jones, ele escreveu um livro chamado Discernindo os Tempos. Ele diz que tem duas maneiras da gente recordar o passado. A primeira maneira é como os fariseus recordaram, lembra? Em Mateus capítulo 23, Mateus 23, versículo de número 29, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais,
não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Martin Lloyd Jones, usando esse texto, vai dizer que existe uma maneira errada de você recordar o passado. É quando você recorda igual os fariseus. Eles adornavam os túmulos dos profetas, pintavam e diziam: se a gente tivesse vivido no tempo deles, estaríamos fazendo como eles fizeram. E Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês poderiam não adornar os túmulos, mas viver a herança que eles deixaram, o legado que eles deixaram, a palavra que eles profetizaram. Então Jesus está te ensinando a maneira errada de lembrar do passado. É lembrar por lembrar. É lembrar só para fazer algo que recorde. Mas existe a maneira certa. E eu queria ler esse último versículo com os irmãos em Hebreus, capítulo 13, que nos mostra a maneira certa. Qual é a maneira certa de lembrarmos a reforma? É como está em Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, outra versão diz pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida. Lembrar para que, igreja? Imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo e será para... Essa é a maneira certa. É lembrar para imitar. É lembrar para preservar. É antigo, mas é valoroso, é necessário, é relevante. É lembrar para seguir os passos, não apenas como um museu, para dizer no passado foi assim. O Deus que agiu ontem, Ele age hoje. A verdade que edificou e salvou vidas há 506 anos atrás, continua sendo verdade de Deus, é evangelho poderoso e necessário para a vida da igreja. Somente a Deus glória. Vamos dizer bem forte: somente a Deus glória. Amém e amém. Vamos orar. Fiquemos de pé.